Olá, estudantes do primeiro período de Administração e de Engenharia Ambiental e Sanitária do Cefet-MG Campus Belo Horizonte. Este vídeo consiste em uma explanação para a feitura da resenha que vocês têm como demanda. A resenha é um gênero textual acadêmico que tem relação parentética com o resumo, porque ambos são feitos a partir de um texto matricial, geralmente escrito por outrem. Na resenha e no resumo, você precisa, então, ler um texto anterior e fazer apontamentos sobre esse texto. Se no resumo você simplesmente precisa passar em revista o que foi apresentado de mais importante, na resenha você precisa se posicionar, fazer escolhas e tecer avaliações direta ou indiretamente. Alguns teóricos distinguem a resenha descritiva da resenha crítica. Eu, particularmente, não faço essa divisão, porque se a resenha for simplesmente descritiva, não tem razão de ser, porque se semelharia muito ao resumo. Então, eu parto da premissa de que a resenha deve ser crítica. Com isso em mente, pensemos então no gênero acadêmico resenha. Eu agora compartilharei a tela na qual eu tenho uma apresentação sobre esse gênero. Então, compartilho com vocês a tela na qual apresentarei alguns aspectos discursivos, isto é, ligados à construção textual, argumentativa, e formais, relacionados aos aspectos normativos que regem os protocolos desse gênero. Um primeiro aspecto a ser pensado diz respeito à estrutura da resenha. Comecemos pelos elementos pré-textuais. Elementos pré-textuais dizem respeito a tudo aquilo que vem antes do seu texto propriamente dito. Envolve, por exemplo, a apresentação da instituição, do autor, etc. Bem, tenho visto alguns alunos enviarem seus trabalhos com capa. É um hábito que nós carregamos do ensino médio. Mas você só deve fazer capa para um trabalho de maior extensão, seja um relatório de estágio, seja um artigo, seja um TCC, seja uma dissertação ou tese. Textos curtos, como uma resenha, que não passa de 4 páginas, não precisam de capa. Então, como você se apresenta? Explicarei agora. Logo, na parte superior da sua página, você coloca o slogan da sua instituição. Eu aqui tenho de uma colega, portanto, está com o slogan da UFJF. Você vai colocar do Cefet, você encontra muito facilmente, bem centralizado. Abaixo, o nome por extenso da instituição na qual você estuda. Nome por extenso. Logo abaixo, o nome do departamento. Não é o nome do curso, é o nome do departamento, porque todo curso está submetido a um departamento mais amplo, no qual outros cursos também estão. Então, você escreve o nome do departamento, pode colocar, depois, abreviadamente, a sigla desse departamento. E logo abaixo, aí sim, o nome do seu curso. Por exemplo, se o seu curso é licenciatura, você coloca curso de licenciatura em História. Se o seu curso é bacharelado, curso de bacharelado, desculpa, curso de bacharelado em Administração. Aqui você tem a opção de fazer também caixa alta ou não. A colega colocou em caixa
baixa, mas eu colocaria em caixa alta. Essas questões são opcionais, claro, né? Mas em termos estéticos, fica bom colocar tudo em caixa alta. Logo abaixo, você vai fazer a apresentação do trabalho. Então, o nome da disciplina, português instrumental. O nome do professor, coloque abaixo. E a data em que você enviou o trabalho. Cuidado com relação à abreviação de datas. Você abrevia datas exatamente deste jeito aqui. 22/9, pontinho, o ano. Não é 22 de 9 o ano, não é 22/9 de 2016. Então, se a data for hoje, 20 SET.2020. Assim você faz a abreviação. Se você não quiser abreviar, 20 de setembro de 2020. Vamos então à continuação. Também lembrando que você tem que usar o tamanho da fonte ou 12 ou 14. 12 para o que for de menos destaque, 14 para o que for de mais destaque. Até essa parte, o que tem mais destaque é o nome da instituição e o instituto ou departamento. Então você coloca em tamanho 14, o restante em tamanho 12. Vamos ao segundo slide. Aqui nós faremos a apresentação do trabalho e de você que o escreveu. O título da resenha. Tudo isso, pessoal, na mesma página. O título da resenha. Você deve dar um título à sua resenha. Geralmente o título não é obrigatório, certo? Mas se você usar o título, não dê o título o nome do livro ou do texto que você leu. Tem que ser um outro título. Então, como o título é opcional, eu prefiro que se faça um título. Não fica bonito um título assim, resenha da obra tal. O título tem que tratar exatamente do que o texto trata. Então, suponhamos que o texto que você leu é sobre vendas. Vendas, por exemplo, e-commerce. Vendas pela internet. Você não vai colocar resenha do livro e-commerce. Coloque as complexidades da venda por internet no século XXI. Então você chama atenção para o que você está escrevendo. Logo abaixo desse título, que aí não vem em caixa alta, você coloca a primeira letra maiúscula, o restante não há necessidade, salvo no caso em que a palavra em si já estiver com letra maiúscula. Você vai soltar uma linha e vai colocar o seu nome. Escreve seu nome alinhado à direita. Sempre nos trabalhos acadêmicos, exceto naqueles em que você faz capa, o nome vem alinhado à direita. Isso você consegue fazer pelo próprio Word. Então, alinhado à direita, o seu nome completo. Eu não gosto do meu nome completo. Eu posso colocar meu primeiro nome? Não. Suponhamos que você se chame João Mateus da Silva Gonçalves. Eu quero colocar só João Mateus. É muito comum vermos alunos que escrevem assim. É importante que você coloque o sobrenome. Se você tem 2 sobrenomes, mas não gosta de um, você coloque pelo menos um. Mas o ideal é que você coloque o último nome. Porque é o último nome, na cultura patriarcal em que vivemos, que designa, entre aspas, a linhagem do sujeito. Então, João Gonçalves, João Silva Gonçalves. Então, escreva um nome por extenso, ou então, somente o primeiro e o último nome. Logo abaixo do seu nome, então, aliás, ainda no seu nome, você vai
fazer uma inserção de nota de rodapé que vai te direcionar lá para baixo. Logo após a última letra do seu nome, você vai abrir então a nota de rodapé, inserir nota de rodapé, e aqui embaixo você vai fazer uma mini biografia acadêmica sua. O que você vai escrever, já que você está no primeiro período? Acadêmico de Engenharia Ambiental e Sanitária pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet-MG, Campus Belo Horizonte. Simplesmente assim. Opcionalmente, você pode colocar o seu e-mail logo depois para quem acessou, quem leu a sua resenha. Se tiver interesse, entre em contato com você para alguma dúvida, para sugestão, para convite em relação a algum trabalho. Importante que você adquira esse hábito de colocar o seu e-mail nos trabalhos, porque mais cedo ou mais tarde alguém lerá seu trabalho. Bem, então é assim que você vai escrever: acadêmico, ou então bacharelando, ou bacharelanda em administração pelo Centro Federal. Sempre escrevam por extenso, adquiram o hábito de escrever por extenso. E agora, então, logo abaixo do seu nome, você tem a apresentação da obra. É muito simples. O primeiro nome, o primeiro sobrenome do autor, se tiver só um sobrenome, ou o último, se tiver mais de um, vem em caixa alta, sucedido por vírgula. E aí você coloca o nome, o primeiro nome da pessoa. Você tem a opção de colocar somente a abreviação. Eu, particularmente, não gosto da abreviação do primeiro nome, porque você que ler não saberá se se trata de alguém do gênero feminino, masculino ou neutro. Então é importante que escreva o primeiro nome também por extenso. E você vai fazer então o título. Eu não vou comentar agora porque eu vou especificar daqui a pouco. Então você faz a referência bibliográfica neste lugar mesmo. Você não precisa fazer a referência ao final, é aqui. Então a própria referência vem no alto da página, após o título e após o seu nome, e então você vai começar a escrever. Importante, sempre alinhado, sempre com alinhamento justificado, ocupando todo o espaço. E a fonte, sempre Times New Roman ou Arial. Eu gosto Times New Roman 12 para o corpo do texto. Inclusive para a nota de rodapé, que também deve vir alinhada. Algumas pessoas alinham o texto e esquecem a nota de rodapé. Deve estar tudo alinhado, justificado e também com a mesma formatação. A nota de rodapé deve ter formatação tamanho 10. O texto em si, tamanho 12, com exceção dos títulos, que, como eu já expliquei, podem vir com 12 ou 14, certo? Vamos agora ao próximo slide. A estrutura da resenha. É o cabeçalho que estava no slide anterior e eu disse que explicaria como fazer, porque há diferenças. Suponhamos que você tenha lido um livro. Como você vai fazer, então, o cabeçalho do livro? Você coloca o sobrenome do autor, em caixa alta, como está aqui, vírgula, o nome do autor, ponto. Se o sobrenome do autor tiver a palavra júnior, ou filho, ou neto, ou sobrinho, você coloca, então, também essa designação. Suponhamos que o sobrenome seja Alves Filho. Então, você coloque Alves Filho.
Souza Júnior. Souza Júnior, porque Júnior, filho, neto, sobrinho indicam relação de descendência. E aí o primeiro nome. Se você quiser colocar os outros nomes, também vem aqui, depois da vírgula. Mas aí sem caixa alta, da forma por extenso. Depois do pontinho, você coloca o título do livro. Se você fez a resenha do livro inteiro. Pontinho, local, a cidade. Isso aparece na ficha catalográfica do livro. 2 pontinhos, a editora, o nome da editora, vírgula, o ano da publicação. Agora, se você fez a resenha, não do livro inteiro, mas de um capítulo do livro, você vai seguir procedimento parecido. O sobrenome do autor, em caixa alta, o nome do autor, ponto. Aí você vai escrever o título do capítulo que você resenhou. O título como está lá no livro, do capítulo. Ponto. O título do capítulo sem aspas, sem itálico, sem negrito, do jeito que está aqui. Ponto. O sobrenome do autor ou organizador do livro. Suponhamos que o livro seja só de capítulos de um mesmo autor. Então, você vai colocar somente o nome do autor. O sobrenome seguido do nome. Ponto. Agora, suponhamos que o livro seja organizado por um autor, mas os capítulos são de mais de 2 autores. Você vai colocar, então, dessa mesma forma, mas vai colocar entre parênteses org, O-R-G, pontinho, fecha parêntese, indicando que essa pessoa organizou o livro. Ou então, ED, se a pessoa editou o livro. O que é um organizador e o que é um editor? Organizador é quando você convida outras pessoas para fazerem parte daquela publicação. Então, você organizou. Editor é quando você, por exemplo, recolhe vários textos de uma pessoa, ou já falecida, ou viva ainda, e você próprio trata de fazer a organização do material dessa obra. Então, você editou, certo? Então, vem o sobrenome do autor organizador, o nome do autor organizador do livro, ponto. Aí você coloca o título do livro. Aí sim, vem em negrito ou itálico. Eu prefiro que coloque em negrito, em atendimento, uma visão mais moderna da forma de normatização. Você coloca em negrito o título da obra. Suponhamos que a obra se chame Engenharia, Perspectivas. Você só coloca em negrito ou itálico o título da obra. O subtítulo não vem em negrito ou itálico. Colocou o título em negrito ou itálico, o subtítulo é mantido sem. Pontinho, local de edição, publicação, nome da cidade, 2 pontinhos, o nome da editora, vírgula, o ano em que foi publicado esse livro, vírgula. Aí, neste caso, você deve explicitar a página inicial e a página final do capítulo que você resenhou, por exemplo. Então, ano 2005, vírgula, P, pontinho, 25, hífen, 35. Então, significa que você resenhou aquele capítulo, cujo nome já foi mencionado, e esse capítulo está contido das páginas 25 a 35. Assim, você faz, então, a discriminação de um texto dentro de um livro. Eu vou dar um exemplo para facilitar aqui. Suponhamos que seja eu. Então, eu não vou conseguir. Desculpem, porque eu coloquei no modo em que eu não consigo fazer edição. Mas vou fazer aqui
mentalmente. Então, sobrenome, Souza com S. Nome, Raimundo Expedito dos Santos, ponto. O título do capítulo. Suponhamos que o título do capítulo seja O Futuro do Administrador, ponto. O sobrenome do autor. Suponhamos que eu próprio tenha sido o organizador deste livro. Eu vou repetir o que está aqui antes. Exatamente assim. E aí vem o título do livro inteiro. Vem o local, o ano, a página inicial, a página final. Agora, suponhamos que a minha resenha seja de um artigo científico. É diferente. Você apresenta, então, o seu sobrenome, o nome, da mesma forma que no capítulo e que no livro. E você logo em seguida, um pontinho, o título do artigo. Sem aspas, o título, ponto. Depois do ponto, o nome da revista. Então você colocou o nome da revista. Vírgula. Depois do nome da revista, você coloca o número da revista. Depois, o volume da revista. Por exemplo, número 5, volume 4. O número você pode colocar em abreviação, assim como volume. E a página que começa e a página que termina. P, 10, hífen, 20, vírgula, e o ano. Então, aqui no caso do artigo é diferente. O ano vem no final e não as páginas. Alguns artigos, aliás, quase todos, vem já no próprio artigo a referência. Mas cuidado, porque aquela referência nem sempre vem conforme a ABNT. Muitas vezes vem conforme normas internacionais, que não é o nosso caso. Como essas revistas têm perspectiva de internacionalização, seguem modelos como APA, American Psychology Association, ou Vancouver. São modelos internacionais, que são diferentes da ABNT. Como eu faço, então, para saber, por exemplo, qual é o número e qual é o volume? Geralmente, quando você olhar a referência de uma revista, você verá que existe um número e depois, entre parênteses, outro número. O número que vem fora do parêntese, antes, é o número. E o número que vem dentro do parêntese é o volume, certo? Assim fica fácil de você discriminar. Agora, vamos à estrutura da resenha pensando nos aspectos discursivos. A primeira coisa que você deve fazer não é já entrar de cara no texto que você leu. É fazer um parágrafo, ou início de um parágrafo, contextualizando o tema. Certo? Você contextualiza o tema. Se o tema é, por exemplo, a poluição ambiental, fale sobre a poluição ambiental rapidamente. Aí você pode dizer, nessa perspectiva ou nesse contexto, o autor tal, na obra tal, propõe, aí que você entra ainda na apresentação com uma espécie de apresentação do próprio texto. Fica mais elegante. Qualquer texto que você for fazer, é ideal que seja dessa forma. Não entrar logo de cara, ou no resumo, ou na resenha, no texto que você leu. Isso demonstra que você tem um conhecimento que vai além daquele texto. Então, neste panorama inicial, você apresenta os dados técnicos, que eu mencionei atrás, e faça essa introdução sobre o que fala a obra, quem é o autor, quais as principais ideias trabalhadas, o objetivo. Quando você apresenta o autor, esse é um aspecto muito importante. É preciso que você apresente dados biográficos do autor.
Porque se você está fazendo uma resenha e uma resenha é uma avaliação, o currículo do autor contém uma avaliação. Então, se o autor daquele texto é um aluno de graduação, o que ele diz não terá tanto peso quanto tem o de uma pessoa já com larga experiência. Então, se aquele texto propõe algo muito inovador ou muito polêmico, se foi feito por alguém sem experiência acadêmica, aquela proposta é questionável. Não pelo fato de a pessoa não ter competência, mas pelo fato de não ter renome. No universo acadêmico, o renome conta muito. Então é importante que você faça um pequeno apanhado e mencione nessa apresentação se o autor tem outros livros, se o autor tem esse ou aquele título acadêmico, se o autor tem experiência nessa área, certo? Logo em seguida, você vai fazer uma apresentação da estrutura da obra. Por exemplo, suponhamos que seja um artigo. O artigo se divide em 4 seções. Né? Se for um livro, o livro se divide em 10 capítulos. Cada capítulo trata de tais temas. Se você fez uma resenha de um único capítulo, você vai dizer, o livro tem tantos capítulos, o capítulo resenhado é o capítulo de número tal, e trata disso, disso, disso. Não entra ainda em detalhes. Você está falando agora sobre a estrutura visual. Aí sim, logo em seguida, você fala sobre o conteúdo do capítulo que você está resenhando ou do texto em si ou do artigo. Você vai apresentar os elementos mais importantes. Importante, embora aqui eu tenha feito enumerações, você não vai separar por números e nem por seções. É um texto corrido. A resenha não tem essas divisões. Então, é um texto corrido. Suponhamos que cada parágrafo trate de um aspecto, ou no caso da análise do conteúdo, você vai gastar mais de um parágrafo, claro. Você vai fazer também sua análise crítica. Essa análise crítica pode ser feita ou ao final, ou durante mesmo o seu texto. Ou então você pode fazer nuances de análise no decorrer do texto e mais ao final fazer uma avaliação. Fica a seu critério. Ou faz a avaliação durante o texto em si, ou mais ao final. É importante o seguinte, você numa resenha não pode ficar isento, porque qual é a função de uma resenha? Livros são publicados o tempo todo, artigos também. A função do resenhista é facilitar a vida do outro pesquisador. Porque se eu quero comprar um livro de engenharia e aquele livro está sendo vendido a R$ 120, eu acho o preço um pouco alto. Será que o livro compensa? Será que não compensa? Eu vou olhar se existe uma resenha sobre esse livro. Porque se você vai até a editora, você encontra um resuminho, mas aquilo é um resumo do próprio livro e falando bem do livro. Eu quero uma visão crítica daquele livro para ver se realmente atende ao que eu quero. Aí você vai a uma resenha. Então, se a resenha tem esse papel, ela não pode ser omissa. Então, na avaliação crítica, suponhamos que você não concorde com a perspectiva adotada pelo autor. Você não precisa concordar. Mas aí, se você entende daquele assunto, você vai, no meio da sua resenha, mencionar outro autor, outro trabalho, que trate o mesmo assunto numa outra perspectiva. E aí você vai colocar a referência desse trabalho que você leu, que não é a sua resenha, não é o texto da sua resenha, numa seção ao final, referência. Se for mais de uma pessoa, referências. Né? Então você pode citar outras pessoas
numa resenha de um artigo específico. Claro que isso demanda um conhecimento avançado sobre o assunto. Então, feita essa análise com embasamento, sem achismos, você vai, aí realmente ao final, dizer se você recomenda ou não recomenda aquela obra. Por quê? Ou se você recomenda, para qual público-alvo? É um texto acessível para um aluno de graduação? É um texto muito raso para um aluno de pós-graduação? É um texto que cumpre o que promete? Então você vai fazer essa recomendação. É muito importante. Mas não faça de forma esquemática. Sim, eu recomendo o texto. Pelo seguinte motivo, 2 pontos. Não é assim que você vai escrever uma resenha. Escreva de forma fluida. O texto em apreço, o texto em tela, é recomendável por tais motivos para alunos e pesquisadores em nível de graduação. Todavia, não é recomendável para pesquisadores mais avançados, uma vez que se trata de um trabalho de divulgação, no qual os conceitos são apresentados de forma ainda não sistematizada. Escreva de modo mais formal. Aí você terminou o seu texto, certo? Seguindo essas 5 diretrizes que eu passo aqui. Insisto, não é para dividir o texto em seções. É simplesmente uma orientação de como organizar o seu discurso. Um último slide é sobre o critério para você avaliar a obra resenhada. De que trata o texto? De que modo o assunto é abordado? Qual é a tese do autor? O que esse autor defende? Que conhecimentos prévios são exigidos para entendê-los? Tudo isso, todas essas perguntas, você tem que se fazer ao texto que você está resenhando e colocá-la na sua resenha. Porque, às vezes, um texto exige conhecimentos prévios. Então, você tem que deixar isso claro para o seu leitor que está pensando em comprar aquele livro. Que conhecimentos prévios exige? A que tipo de leitor se dirige o autor? Porque todo autor se dirige a um leitor ideal. Esse leitor ideal é um aluno de graduação? É um aluno de ensino técnico? É um pesquisador de doutorado? Porque se for dirigido a um pesquisador, a outro pesquisador, não vai ser acessível a um aluno de graduação. O tratamento dado ao tema é compreensível? O texto foi bem organizado? É um texto bem organizado? As ideias estão apresentadas de forma sistemática, clara? Se compararmos essa obra com outras similares e com trabalhos do mesmo autor, a que conclusões chegamos? Porque às vezes esse mesmo autor tem outras obras que tratam do mesmo tema, mas nessa obra ele avança um pouco. Importante também. O autor conseguiu atender aos objetivos a que se propôs ao iniciar a obra? Quando você leu a introdução do livro ou do artigo e havia aquela proposta, essa proposta foi concretizada? Que contribuições a obra traz para a sua área de conhecimento ou grupo específico de leitores? Toda obra tem que trazer alguma contribuição. Se traz, que contribuições são essas? Se não traz, por que não traz? Veja que são muitas questões a serem respondidas e que orientam a sua resenha. Diante desse tanto de questão que você tem que responder, não dá para fazer uma resenha de meia página. A resenha, claro que não pode ser muito longa, porque ela tem que ser mais curta do que o resumo, mas a resenha geralmente tem, se for resenha de um livro, 3, 4 páginas. Se for resenha de um artigo, 2, 3 páginas. Quer dizer, é algo muito pessoal, mas não pode ser uma resenha de uma só página, certo? Eu falo com relação ao tamanho, porque não é o tamanho que importa, é a densidade. Mas é muito difícil, em um texto de meia página, eu conseguir responder a essas questões. Bem, pessoal, então foram essas as explanações sobre o gênero resenha, que é difícil, não é fácil, mas creio que com essas orientações
dá para você fazer uma boa resenha. Estou à disposição para eventuais questionamentos e para responder a dúvidas que porventura apareçam. Um abraço a todos.